Mantenha seu celular no modo avião. Se você ainda não fez, faça. Pai querido, Pai amado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por mais um domingo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, Deus, Pai, por estarmos todos aqui reunidos na Tua santa presença, Senhor. Deus, eu creio que em nome de Jesus, o Senhor sempre tem algo dos céus para nós. Nós temos caminhado aí num tempo para termos as nossas mentes renovadas. Eu quero declarar em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vai de encontro a cada coração, fala com cada coração, Deus, que em nome de Jesus a Tua palavra encontre liberdade dentro de nós. Senhor, eu oro para que toda resistência, todo pensamento, toda altivez do Espírito, tudo aquilo que se levanta, tudo aquilo que se insurge contra o conhecimento de Cristo, eu declaro agora, eu denuncio agora e declaro falido no nome de Jesus. Eu quero declarar liberdade para a pregação da palavra e também que o Senhor encontre liberdade em cada coração. Senhor, nós sabemos quantas vezes o inferno se levanta, Senhor, quantas vezes nós resistimos, mas eu quero declarar que o Senhor libere anjos nesse lugar, que eles estejam, Senhor, ministrando o nosso coração. Guarda os demais ministérios, Senhor, guardam as crianças. Eu oro, Deus, Pai, que em nome de Jesus, que todos aqueles que estão servindo nessa casa agora, Pai, o Senhor os revista, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor coloque anjos, Senhor, por todo esse templo. É assim que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus, amém e amém. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Amada igreja, hoje na verdade saiu, foi dado uma ordem aí de avanço sobre todo o ministério Bola de Neve, e o que eu quero conversar com vocês antes de entrar na palavra na verdade, é como nós realmente estamos posicionados no lugar profético, porque a gente recebeu uma direção, escrito o Egito, o deserto e a terra prometida, e tudo isso foi pregado exaustivamente aqui um ano atrás, amém? 2023, 2024, 2025, foi isso que nós falamos exatamente sobre isso, sairmos do Egito, entendermos esse tempo de transição, vocês lembram? Quando nós falamos da transição, o que é transição? E é esse tempo que o ministério, foi liberado agora da sede para cá, para entrar nessa direção, marchem. É tempo de, diga meu povo que marchem, e a gente estar agora, nesse tempo. E a direção é para que seja pregada a respeito disso, amém? Então, a partir dos próximos cultos, nós vamos voltar a falar de transição. Glória a Deus. Mas como eu já tinha entrado com vocês numa palavra específica sobre renovação da mente, eu em oração e o pastor, nós entendemos que nós vamos entrar nessa transição, mas para nós vai ser diferente, porque a nossa mente vai estar. Amém? Nós não vamos deixar nenhuma unha no Egito. Então eu entendo que existiam áreas que a nossa mente não estava sendo renovada, e que Deus está nos preparando para esse novo tempo. Então, glória a Deus por isso. Então, vamos embora, porque às vezes vocês vão ver as mensagens, tudo fala assim, meu Deus, nós estamos alinhadinhos aqui, vamos que vamos, e glória a Deus que tem profeta nessa casa, amém? A gente só vê Deus mantendo a palavra, nós ouvimos primeiro do Senhor, amém? Abra comigo, amada igreja, a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 10, 3, e deixa seu dedo aí. Quem não estava aqui, principalmente se você serve nessa casa, se você... Eu vou precisar dessa mesa, vai um varão. Minha espada não é pequenininha não. Aí me faz falta. Põe do lado esquerdo, que para mim movimentar é mais fácil. Obrigada. Glória a Deus, André, obrigada. Se você não assistiu, não é só ouvir, você precisa, por quê? Porque fundamentos, eles são progressivos, amém? Então, você tem que escutar, você tem que entender aonde que Deus está nos levando, senão, você está perdendo parte importante. Então, se você vai ouvir essa palavra, eu quero que você, e não escutou sobre imaginação, volta lá, assiste, dá o play, que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você, amém? E o que nós conversamos semana passada? Que Deus nos fez criativos. Todos nós somos feitos criativos.
O Senhor nos dotou, nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus, Ele nos dotou de criatividade. Mas a criatividade, ela se expressa de duas maneiras. Primeiro, sexual, amém? Deus nos deu a habilidade, a capacidade de gerar filhos. E quando nós fazemos isso, nós estamos dando ao Senhor homens e mulheres que vão trazer o céu na terra. Pessoas que vão ser influenciadoras, pessoas que vão cumprir o propósito. Nós estamos colocando nas mãos do Senhor a recompensa que é dele, de levantar filhos e filhas que vão viver o propósito, que vão viver as suas chamadas. Mas nem todo mundo tem chamado, vocação nessa área. Amém? E então a outra maneira pela qual o Senhor nos dá criatividade é a nossa imaginação. A nossa imaginação. E então eu expliquei para vocês, quantas vezes nós temos tanta sujeira nesse lugar, que Deus quer falar conosco, porque quantos aqui querem ser proféticos? Você deveria ter levantado a sua mão, porque ser profético é ter a habilidade de ouvir a Deus e trazer a vontade dele. Então isso deveria queimar no seu coração. Mas se tiver contaminação, você não consegue discernir, porque Deus é Espírito. E então, Ele quer ativar a nossa criatividade, a nossa imaginação de dentro para fora. Mas nós sabemos que o inimigo trabalha de fora para dentro. Tudo bem? Eu só vou passar bem rápido, porque eu tenho muita coisa para conversar com vocês. Então, existe todo esse plano de Deus. E aí eu falei para você que a imaginação, ela tem uma voz. A imaginação, ela fala conosco. Amém? Ela tem uma voz. Ela fala conosco. E eu disse que essa imaginação, ela pode ser boa ou ela pode ser vã. Ela pode ser uma vã imaginação. Quando você se entrega a ela, ela vai moldando o seu futuro, porque a imaginação é profética. Aquilo que está na sua mente vai determinando os seus próximos passos. Provérbios vai dizer, como imagina o homem no seu coração, na sua mente, assim ele é. Então hoje eu quero abordar o mau uso da imaginação. Eu quero falar da fantasia. Quem aqui já ouviu alguma pregação sobre fantasia? Pois é. Eu quero falar sobre fantasia. 2 Coríntios 10:3 vai dizer assim, ó. Já está aí? Porquanto, embora vivendo como seres humanos, eu estou com a King James, isso. Não lutamos segundo os padrões deste mundo, pois as armas da, diga, nossa guerra. Lembra que eu falei? Não é minha guerra, não é a guerra do outro, é a nossa guerra. Todo cristão está numa guerra. Não são terrenas, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruir vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento, e dominamos todo pensamento carnal, toda imaginação, para torná-lo obediente a Cristo. Então nós temos armas que com o poder do Espírito Santo, elas são poderosas, são muito poderosas. E poderosas para quê, igreja? Para destruição de fortalezas, derrubadas de imaginação. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, para que eu e você possamos levar cativos todo pensamento à obediência de Cristo. E embora, o autor aqui, ele use palavras diferentes, ele diz vã filosofia, pensamentos, altivez, embora ele use palavras diferentes, elas no final, significam a mesma coisa. Elas significam o mesmo. Pensamentos, imaginações, coisas altivas que resistem à atuação de Deus. Paulo vai chamar isso de fortaleza. Por que ele vai chamar de fortaleza? Fortaleza é uma estrutura, que demônios podem entrar.
E quando eles entram, eles desenvolvem uma mentalidade que impede cada um de nós de progredir, de avançar. Essa mentalidade, ela começa a resistir à palavra de Deus. Ela começa a resistir ao Espírito Santo. Então, quando eu vou tendo uma fortaleza dentro da minha vida, dentro da minha mente, dentro do meu coração, quer dizer que existem lugares dentro de mim que eu não estou dando acesso a Deus, mas estou dando acesso a uma influência espiritual. Quantas pessoas estão assim, possuem uma mentalidade e pensamentos que te impedem, que te aprisionam? Lembra do que eu disse para você, que a imaginação ela é uma tela. E foi interessante que nessa semana eu pude ministrar algumas pessoas e Deus me deu a mesma visão. Vocês lembram que eu falei isso? Que a imaginação, eu vou mostrar depois em Ezequiel. Nós temos uma tela onde Deus, imagina um projetor, hoje ele não está aqui, ontem ele estava para o futebol. Mas imagina um projetor, que é Deus, que Ele quer projetar dentro da nossa mente planos, sonhos, propósitos, estratégias, conhecimento. Mas então você põe uma lente no projetor e impede aquilo de alcançar. E o interessante foi que quando eu orava por algumas pessoas, eu tive a mesma visão. Eram pichações nessas paredes. Como se o inimigo entrasse e pichasse esses lugares. E então lugares que deviam estar adornados, que deveriam ter impressões dos céus, planos de Deus, estavam cheios de piche. Pensa que era uma bagunça. Quantos estão me entendendo? Então, a imaginação é uma tela onde imagens se formam e podemos receber sonhos e visões de Deus. É uma faculdade interior, do nosso eu interior. Ali nós recebemos influência da parte de Deus e criamos também a partir do nosso coração. Então nós recebemos influência da parte de Deus, mas nós criamos também a partir do nosso coração. Lembra que eu falei da moda? Eu disse assim, como funciona? Alguém um dia imaginou uma determinada roupa. Você olhou numa vitrine e criou uma imagem. E trouxe aquilo para uma realidade, ao ponto que você compra. Tudo bem? Só para vocês irem aí me acompanhando. Então eu te expliquei também que demônios podem inserir pensamentos que vão preenchendo a nossa imaginação. E existem 3 maneiras de acessar a sua imaginação. Se você anota, escreva. Primeiro, uma maneira de acessar a nossa imaginação é através do Espírito Santo. Dá glória a Deus. E essa é a vontade de Deus. Lembra que eu falei, hoje a gente tem tanto conteúdo ali, as pessoas na verdade hoje, a gente quase não trabalha a nossa imaginação. Que estamos perdendo esse canal com o Espírito Santo. Antigamente se lia mais, as pessoas escutavam rádio, mas hoje a gente senta passivo com o celular na mão, uma tela e aquilo tudo é jogado para dentro de nós. Então o Espírito Santo quer acessar a minha imaginação, mas o meu próprio coração pode acessar a imaginação. E a terceira coisa são entidades espirituais, vamos dar nome às coisas, demônios. Amém? Entender isso é importantíssimo para você cultivar sabedoria. Porque você pode desenvolver essa faculdade interior, o seu dom profético, pois todos podem profetizar, amém? Todos podem profetizar, nem todos têm o ofício de profeta, são chamados como profetas, mas todos podem profetizar. Todos que estão aqui recebendo essa dádiva da parte de Deus. Então ela precisa ser cultivada, mas ela também pode ser corrompida. E quando isso ocorre, não é passageiro. Quando a nossa imaginação, quando esse lugar, ele é corrompido, isso não é uma coisa que vem e passa. Vai exigir muita purificação, vai exigir muita intencionalidade para você renovar a sua mente. E como que ela é corrompida? Por exemplo, uma experiência traumática. Uma experiência traumática pode colocar informações na nossa mente.
Amém? Podemos fixar nossa mente em coisas impuras, coisas sexuais. Quem sofreu abuso tem imagens na sua mente das quais não consegue se livrar. Quantas vezes essas imagens na sua mente, a pessoa quer entrar num relacionamento, e não consegue avançar. Muitas vezes se casa e tem muitas dificuldades nessa área, porque essas imagens todas estão lá. Por isso precisamos de estratégia para lidar com a impureza da imaginação, para que cada um de nós possa cooperar com o Espírito Santo, sonhando, vislumbrando possibilidades, aspectos que renovam a nossa mente. Então eu quero falar hoje sobre fantasia, e como imaginação e fantasia estão conectadas. Primeiro eu vou te dar a definição, para que você entenda o que é fantasia. Todos nós temos fantasias, porque nem todas as fantasias são ruins. Todos nós temos fantasias. Todos devaneiam. Sabe quando você se pega olhando pela janela, você está lavando a louça, daqui a pouco você está olhando, daqui a pouco a mente foi embora. Quantos estão me entendendo? Nem todas são ruins. Quanta gente sonha acordado. Como nós dizemos, sonhar acordado. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, dependendo para onde você vai. Dependendo para onde isso vai te levar. Porque o que te ocupa nesse tempo? Na verdade, é normal que as crianças sonhem e fiquem olhando para o nada. É necessário desenvolver a imaginação. A superexposição à TV, quando as crianças são pequenas, prejudica, é uma sobrecarga para elas. Quando você, pai e mãe, deixa os seus filhos serem superexpostos à TV, às telas, você está sobrecarregando eles, emocionalmente, mentalmente. Quantos de nós compramos brinquedos sofisticados só para sanar uma ferida da infância? Porque a verdade, quem aqui é pai e já gastou dinheiro comprando brinquedo caro, sabe que a criança larga depois de 20 minutos. Acabou o interesse. É ou não é? Olha lá o João fala assim, quanto arrependimento. É que a gente queria ter as coisas, quando vira adulto e trabalha, compra. Mas a verdade é que a criança vai sair correndo de lá, nem assim com a Dadá. Vai pegar Tupperware, vai pegar tampa, vai pegar panela, vai pegar as coisas da mãe, os brincos, sapatos. É com isso que eles vão brincar. E a gente vai e fica ali naquele consumismo louco e compra aquele super brinquedo, para uma criança. Eles gostam de tampas, potes e blocos, porque isso faz parte de um processo normal, natural, fisiológico, pedagógico do desenvolvimento de cada criança. Então, fantasia é uma ilusão formada em sua mente. Vou repetir. Fantasia é uma ilusão formada na sua mente. É um evento ou sequência de eventos imaginados que você cria na sua mente para satisfazer algum desejo ou anseio. Sendo assim, se analisarmos nossas fantasias, somos capazes de entender para onde o nosso coração está indo. Para onde o nosso coração está nos levando, porque esse é o reino da imaginação. Uma fantasia é quando você usa a sua imaginação para criar algo que acontece de forma absolutamente irreal. Mas você usa a sua imaginação para criar essa situação, para criar esse encontro, para criar uma vontade, um desejo, uma conquista, uma satisfação. Mas aqui está o que é comum a todas as imaginações, todas as fantasias, na verdade. Você é o centro. Cada fantasia que você já teve na sua cabeça, o centro da sua fantasia é você.
é tudo sobre mim. No reino da nossa fantasia, a gente está no centro do universo. Só que tem mais do que isso. Não se trata só de você ser o centro. Você passa a ser Deus. Você tem todo o poder nesse lugar. Você tem todo o controle. Você vai direcionar como você quer. Você vai conquistar o que você quer. Você vai obter o que você quer. No mundo da fantasia, nós temos o poder. Você pode moldar suas fantasias do jeito que quiser. Quando nós observamos as nossas fantasias, nós entendemos o que realmente está dentro de nós. E se algo dentro de nós está nos moldando, é melhor a gente entender a respeito. Porque geralmente é um desejo que alimenta a fantasia. Existe algo ali, uma vontade, um desejo que vai alimentando a nossa fantasia. E isso vai afetando toda a sua vida. Muitas vezes em nossas fantasias buscamos reconhecimento. Você chegou lá, você se tornou o chefe de alguma coisa, você é o dono de alguma coisa na sua fantasia. Você é uma pessoa desejada por todo mundo. Na sua fantasia, você conquistou. Você tem superpoderes, todo mundo aplaude você. Quantas pessoas também acessam isso por vingança? Na sua fantasia, você deu o troco naquela pessoa. Você não ficou quieta. Cutuca quem está do teu lado dormindo e fala, irmão, vai ficar claro que é com você. Dentro da fantasia, pode haver um contexto de intimidade sexual. Os devaneios, eles fluem e envolvem intimidade sexual. Imagina, sabe, as pessoas quando elas ficam fantasiando nessa área, a mente delas vai muito, muito longe. Lembra o que eu acabei de ler para vocês, 2 Coríntios 10:3? Você tem que pegar o seu pensamento e não deixar ele ir longe. Pensamento não foi feito para correr solto, foi feito para ser trazido cativo. A obediência de Cristo. Então, se Deus está tratando dessas coisas e a igreja tem negligenciado essas coisas, a maioria das pessoas ora sobre a renovação da mente, mas nunca tem a mente renovada. 20 anos à frente do ministério, nunca preguei sobre fantasia e nunca escutei, num congresso, num culto, numa pregação de internet, alguém falar sobre imaginação, fantasia como guerra da mente. Existem fantasias sobre segurança. Quando uma pessoa foi ou se sente abusada, a imaginação dela, a fantasia dela é sobre segurança, estabilidade, uma família, um casamento, um abrigo. Se você cresce num lar emocionalmente ou fisicamente inseguro, a fantasia era um abrigo, um lugar adorável. E qual é a diferença para devaneio? Devaneio é quando a sua mente começa a correr solta espontaneamente. A maior parte dos meus devaneios acontecem no carro. Meu Deus. Alguém mais? A gente pega tamoios, não, Cadu? Você está olhando ali todas as curvas, de repente, eu estou numa conversa, daqui a pouco eu falo, meu Deus, eu já estou aqui em Paraibuna, como eu cheguei. Só eu passo por isso? Quem mais? Não vou passar por louca sozinha. Vamos lá, quem mais? Vini, não acontece isso. Você dirige, Vini? Muito para São Paulo, não, tua cabeça não vai embora? Não, piorou. Ninguém vai com o Vini, hein? Bruninho também, misericórdia. Esses dois não podem viajar junto. Bruninho, dá-lhe energético. Se for com eles, dá-lhe energético. O devaneio, a sua mente vai sozinha, espontânea. Mas as fantasias te levam para outro lugar.
E elas não são necessariamente ruins, mas podem se tornar destrutivas. E existe uma diferença, né, entre o que um homem fantasia e o que uma mulher fantasia. É um pouco diferente. Vou dar um exemplo. Você lê um livro. Antes de me converter, eu sempre li muito. Mas eu amava a Harry Potter. Irmão, nem saía. Eu li em quanto tempo? Um dia. Um livro desse tamanho. O Raik falou assim, mas não dá tempo, porque eu lia muito rápido. E quando a gente está lendo, esse é um, mas muita gente leu, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Eu lembro que quando O Senhor dos Anéis surgiu, a trilogia, o filme, o pastor já tinha me dado de presente, eu fiz 25 anos de casado, no namoro, 25 anos atrás. A trilogia do Senhor dos Anéis, era desse tamanho os livros. Vocês estão me entendendo? Quanta gente leu Crepúsculo? Nem estou falando de assistir ainda. E quando você lia essas coisas, você pensava, nossa, o Edward está apaixonado por mim, e eu estou apaixonado pelo Edward. De repente eu amo um lobisomem, de repente eu amo um vampiro. Porque o Edward era incrível. Quem conheceu aquele humorista que fazia, o professor Raimundo, qual era o nome dele? Eu ia falar Chico Xavier. O Chico Anísio, ele tinha um personagem que ele fazia assim, Beto Carreiro, vampiro brasileiro. Bento Carneiro, pensei que era Beto Carreiro. Vocês viram que eu estou confundindo todo mundo, mas, o que eu quero te dizer, não tinha nada daquilo. Imagina, era o Edward e o outro nome dele, como que era? Olha lá, tudo libertação. Eu só estou soltando. O Jacob. Você não sabe se você quer ser um lobinho, se você quer ser um vampirinho, para onde você quer ir. Fica comigo aqui no culto. Não deixa a mente correr solta. Quantas ficaram apaixonadas? Gente, a primeira vez que eu vi o filme Crepúsculo, eu te pedi para o pastor orar. Até eu fiquei olhando e falei assim, nossa, mas queria ter 15 anos também. Eu estou sendo muito honesta, porque é assim que funciona. Agora, vamos mudar um pouco o pano de fundo. Quantos fantasiam que são o Neymar do futebol? Pessoa não joga nada, mas pensa. Eu sou o Neymar. Nem ele está jogando, imagina você. Gente, nem pensa no jogo de ontem, volta. Quantas pessoas, né? Ou você faz uma jogada ruim, segunda-feira, lá no time dos valentes, e depois você fica fantasiando, poxa, eu podia ter feito isso, ter passado a bola aqui, não sei o quê. Vocês estão comigo? É ou não é? Você fantasia, poxa, se eu tivesse dado aquela passada, virado, sei o quê, biriri, acabou. Podia ter marcado aquele gol, poxa, não me antecipei. Agora observa que quando você fantasia, você sempre vence. Você sempre faz o gol. Quando a gente começa a fantasiar, é para mudar o resultado para nós. Fantasia. E esses são alguns tipos de fantasia que as pessoas têm. Existem fantasias sobre riqueza. Nossa, eu queria ser fulano de tal. Gente, olha, se eu tivesse tudo que essa pessoa tem, agora eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Sonhamos com aquele carro, sonhamos com aquela casa, sonhamos com aquele marido, com aquela esposa, com aquele relacionamento, com aquele emprego, com aquela posição de destaque, com aquele título. Mulheres costumam ter fantasias românticas sobre um marido maravilhoso. Você fantasia com o homem que você vai se casar, porque ele é diferente de todos os outros. Tem gente que fantasia tanto, que fantasia que vai casar com Jesus.
Porque é tão perfeita a pessoa que ela fantasiou que só Jesus pode ocupar esse lugar. Quantos estão me entendendo? Nenhum homem é assim. Mas a fantasia está sob seu controle. E a vida passa e elas jogam N oportunidades fora, porque ninguém chega perto do que elas projetaram na fantasia. Você só vê os defeitos. Quando uma pessoa chega, você projetou tanto que você só vê os defeitos. Mas os homens também fantasiam. E suas fantasias estão ligadas a poder, controle, sobre conquista e domínio muitas vezes. A maior parte das fantasias dos homens tem cunho sexual. É de natureza sexual. E isso leva cada um de nós a situações muito ruins. Nos leva a lugares complicados. E é isso que se passa na mente. Por quê? Porque a fantasia surge da rejeição, da mágoa. Não conquistou fulana, mas no sonho conquistou. Na fantasia, possuiu. Então isso começa a surgir de lugares muito complicados. Pessoas têm fantasias religiosas e se veem como grandes ministros de Deus. O mundo da fantasia é um lugar maravilhoso para você se esconder da vida real. É um lugar maravilhoso. Porque ela te transporta para inúmeros lugares. Você pode usá-la para olhar para o seu futuro e planejar. Fantasias podem ser uma tentativa de curar feridas que sentimos, da dor que sentimos. Só que, ao invés de curar na vida real, você fica ali, projetando para tentar tornar a tua vida talvez para você mais aceitável. Fantasia é uma tentativa de você ganhar poder com a falta que você possui. Quando entramos no mundo de fantasia com teor sexual, há uma raiz de rejeição. Diga, há uma raiz de rejeição. Porque você tem tudo o que quer. Você está no controle. Então, se você tem tudo o que quer e você está no controle, não tem realidade nisso. Porque qualquer pessoa que vive um relacionamento sabe que você não tem como controlar os resultados. Pessoas são pessoas. E a dinâmica entre pessoas é bem diferente. As pessoas não estão disponíveis, as pessoas não estão de bom humor todos os dias. As pessoas, elas têm o seu dia ruim, é ou não é? Mas, quando está no nível da minha fantasia, eu não percebo nada disso. Então, o problema é que ao viver na fantasia, passar tempo lá, você se desconecta da realidade. E quando você se desconecta da realidade, você não consegue mais viver aqui e agora. Precisamos sair desse mundo de fantasia e voltar à vida real. Porque qualquer fantasia, né, no fim, vai se exaltar contra o conhecimento de Deus. A palavra diz que no fim, a fantasia vai se exaltar. As nossas armas são poderosas para destruir aquilo que se levanta, aquilo que se exalta. Então, se eu não entender de fantasia, no final isso vai se exaltar. Nem sempre é fácil reconhecer isso. Então, essa é a razão que estou abordando o assunto com calma. A razão pela qual eu estou construindo e estabelecendo fundamentos. Porque é difícil a gente reconhecer que essa área está ligada em nós, está ativa em nós, está funcionando. Então, eu estou indo muito mais devagar do que eu costumo fazer. Abra comigo lá em 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1 vai dizer assim: o Espírito Santo afirma expressamente. Quem está afirmando? Que nos últimos tempos, irmão, desde que Jesus veio à Terra, nós estamos nos últimos tempos. E cada vez nós estamos mais perto. Alguns se desviarão da fé
e darão ouvidos. É que tem gente que tem medo de falar esse nome, né? Demônio, espíritos, não sei o que, né? Darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Até aí. O Espírito Santo está chamando a minha, a sua, a nossa atenção para os últimos dias. Ele está chamando a nossa atenção para essa realidade, que nós vamos dar ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Seremos desviados de uma fé pessoal que gera vida. Se a palavra está dizendo que no últimos dias o Espírito Santo está chamando a tua atenção, é bom a gente prestar atenção então. Porque ele está dizendo, as pessoas vão dar atenção a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso não acontece comigo, pastora. Acontece sim, você só não sabe ainda como funciona. Você só não reconhece o sistema. A natureza da sedução é você não perceber o que está acontecendo. A Bíblia vai dizer espíritos enganadores, que é a mesma coisa de espíritos de sedução. E olha que interessante, a natureza da sedução é justamente que você não se dá conta. Você não percebe o que está acontecendo. Por isso que são seduzidos, por isso que são enganados. E a sedução tem por objetivo levar para longe, desviar do caminho, atrair ou encantar, levar você a fazer algo, captar o seu interesse. Se você jogar no Google e perguntar, me defina a sedução, ele vai te dizer, levar para longe, desviar do caminho. A Bíblia diz que nos últimos dias nós vamos ser vítimas de influências que vão nos desviar do caminho. Que caminho? Cristo. Nos levar para longe de quem? De Deus. Quando você está sendo seduzido, você nem dá conta. A maioria das pessoas, quando está sendo seduzida, nem se dá conta. Até acordar com uma pessoa do seu lado e dizer, quem é você? Você é crente, mas quantas pessoas no mundo, quanta gente acorda na cama de alguém e não sabe nem como foi parar lá. Como eu vim parar aqui? O que aconteceu? Como que eu cheguei nesse lugar? A gente pode ter conversas adultas, sim ou não? Sim. Irmão, é muito legal prosperar. Mas olha, isso é o tipo de verdade que quando distorcido e só é pregado isso é doutrina de demônio. Porque se tem uma coisa que Jesus veio fazer, é convencer cada um de nós a se arrepender dos seus pecados. Acaba onde você nem queria estar, porque não reconheceu essa influência, porque não entende como opera, porque está lutando no terreno errado. Então a sedução te atrai e te encanta, te levando a fazer algo capturando o seu interesse. Assim a Bíblia diz que os homens darão ouvidos à doutrina de demônios, contaminando sua fé em Jesus. 2 Coríntios 11, do 1 ao 3. Quisera eu que suportasseis ainda um pouco mais. Deixa eu ver se eu entendo. A minha loucura. Rogo-vos que sejam pacientes comigo, pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de que vocês, igreja de Cristo, se apresentem como virgem pura,
Entretanto, receio que assim como a serpente seduziu, que palavra? Enganou Eva. Agora lê comigo, com sua astúcia, também a vossa imaginação, a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. O Espírito está nos chamando a atenção. E eu te pergunto, como que o inimigo enganou Eva? Ele plantou uma ilusão. Lembra que eu expliquei lá atrás? Você quer ser como Deus? E ela começou a imaginar, ser como Deus é legal. Bora ser como Deus. Porque a influência, lembra? Deus vem de dentro para fora, mas Satanás vem de fora para dentro. Ele colocou uma ilusão na sua mente e ela começou a alimentar aquela ilusão. Mas o problema com a imaginação, com a ilusão, é que depois que ela concebeu, ela também compartilhou com alguém. Quanta gente nessa ilusão, eu posso seguir a vida sem Deus, vou fazer o que eu quero. É o mesmo engano, é a mesma sedução. O que abre a porta, igreja, para espíritos sedutores. Eu vou compartilhar algumas coisas. Primeiro, livros. Te disse, sou uma leitora voraz. Quem já foi na minha casa sabe, eu tenho uma estante desse tamanho, livros. E não é que eu coleciono, todos eles, cada um deles eu já li. Não há nada de errado com livros, dá glória a Deus. Mas, quando eles se tornam um lugar de fantasia e fuga da realidade, você tem um problema. Porque você pode se isolar ali com a sua imaginação. Exemplo, romances. Que muitas mulheres são atraídas. Outra coisa, que vai abrir porta para espíritos sedutores. Então diga assim, primeiro, livros. Não tem problema com livros, amém? O problema são livros que fazem a sua imaginação fugir da realidade. Segunda coisa, a televisão. TV é uma ferramenta maravilhosa. Glória a Deus, tem gente acompanhando e ouvindo a palavra agora. Mas ela pode abrir portas, novelas, séries, reality shows. E segura agora na cadeira, você que é mulher, que eu vou soltar a bomba. Doramas. Dorama, eu amo dorama, mas sabe o que o Senhor me disse? Segura, cuidado, porque dorama, ele abre a nossa imaginação para fantasia romântica. Faz bem, Pri. Olha aqui, não posso perder o último capítulo de Stranger Things. É o lançamento da nova temporada da Casa de Papel. E por aí vai. Desperate Housewives. Sei lá qual que vocês estão vendo. O que vocês estão vendo? O que você está vendo? Casa de Davi, ó. Tem uns que estão vendo The Chosen. Glória a Deus. A mesma coisa são os filmes. Gente, eu vou pegar pesado, então eu quero que vocês prestem atenção, porque o que Deus revelou para mim, eu disse hoje, a minha cabeça fez puf. As mesmas coisas são com os filmes. Agora vocês vão ficar chocados com o que o Senhor me mostrou, porque é muito inteligente o que Ele falou. Quando nós assistimos a um filme, quando você assiste a uma TV, quando você vê uma série, você precisa entender que alguém criou uma fantasia, amém? Alguém criou uma fantasia na qual você paga para entrar. A gente paga o Netflix, a gente paga o cinema, né? A Disney, Prime, HBO, Google, Globoplay, sei lá o que você anda assistindo. Alguém criou uma fantasia na qual você paga para entrar. E a maioria
dessas coisas que são criadas não são cristãos. Não foram feitos por cristãos. Então a fantasia deles, a inspiração não é divina. Quando criam a imagem, há algo que eles podem fazer em nós. E uma das coisas é transformar você, agora presta atenção nisso, num voyeur. Voyeur. Essa palavra voyeur, ou voyeurismo, ela significa, olha o que o Senhor me disse. Voyeur é alguém que espia outra pessoa fazendo algo. Agora o silêncio cai uma bomba na igreja. Então, sem perceber, quando você senta em frente à tela e começa a se envolver com aquela história, começa a se envolver com aquela imagem, com os personagens da trama, antes que você perceba, você foi atraído e você está envolvido. Você começa a se identificar com o que está acontecendo. E na hora que isso acontece, nenhum lugar no mundo, escuta isso, você está vivendo no mundo deles, e ao fazer parte desse mundo, quando duas pessoas têm intimidade sexual, você entrou no quarto, ficou sentado observando eles fazerem aquilo. É o que um voyeur faz pagando, e a gente faz sem entendimento. Quando a cena de sexo passa na TV e você assiste, você é um voyeur. Você está sentado assistindo duas pessoas terem intimidade sexual. Alguém já conversou isso na igreja? Paz do Senhor. Paz do Senhor. Está aqui meu marido, minha filha, a gente assiste? Começa, passa uma cena, a gente nunca olha, acelera. Primeiro que Duda nunca assistiu nada com esse conteúdo. Mas quanta gente assiste numa boa, ainda chama a mulher para assistir, ainda deixa os filhos assistirem. Vocês estão entendendo a gravidade? Eu não sei se estou me fazendo explicar. Para Deus, nós somos voyeurs. Nós estamos sentados, enquanto agora você não é só voyeur do sexo, a gente é do estupro. Um monte de gente vai falar assim, eu nunca fui conivente com estupro. Foi sim, porque assistiu a cena, pagou, estava ali sentadinho dentro do seu sofá, vendo o estupro acontecer. Estamos no mesmo espírito. Vocês estão entendendo a seriedade? Violência. Você vê alguém batendo. Quantas vezes eu chego em casa, que é mais homem, né? Eu falo, Raico, para de assistir tanta violência. Isso está dessensibilizando o teu cérebro. Se você assiste todo aquele sangue sendo derrubado, você está sentado ali, sendo conivente com tudo aquilo. Então você entende que Satanás não precisa dizer, se eu perguntasse assim, tem algum crente aqui que é voyeur? Todo mundo ia falar, misericórdia, pastora. E até fazer assim. Concorda que tem muito? Concorda que tem muito? Que quando a gente olha isso, o padrão agora ficou complicado. E não é sobre a gente ser legalista, é sobre a gente entender que a gente está investindo. E que, sabe qual é o problema? A gente tem muita vergonha de falar das coisas de Deus. Mas Satanás não teve pudor nenhum de fazer isso ficar normal. É tão normal que a gente nem liga mais. Só que a gente assiste tanto adultério, que adultera. A gente assiste tanta baixaria, que não se incomoda. Pagando conscientemente. Aí tem gente que fala, eu não prospero. Vê o que você assiste. Você pode talvez dizer para Deus, eu sou um dizimista. E ele fala assim. Se alguém olhar a sua Netflix, vocês têm coragem de abrir aí o histórico da Netflix? Vi uns 10 aqui e deixar eu ver? Todo mundo abrir aqui, deixar eu ver? A cara. Calma, irmão, eu não vou fazer isso. Se você não tem vergonha do Espírito Santo, não tenha de mim. Se o Espírito Santo que está na tua casa, você não tem problema nenhum, não se entristece, não se preocupa comigo. Eu sou o menor dos seus problemas. Então, sem perceber, aplauda Jesus então.
Nos filmes, eles criam a oportunidade para você fazer isso. E quando você assiste, você se identifica. Quando você se identifica, você tem comunhão. E quando você tem comunhão, né, você abre a sua vida para uma influência espiritual. Às vezes você fala, não, pastora, eu na minha casa, os filhos estão tudo erotizados. Tudo se vestindo como mini adulto, tudo querendo saber de namorar, tem tudo 10 anos, 11 anos. Irmão, às vezes você assiste no seu quarto. Mas não pensa que o demônio fica no seu quarto. Isso está batendo nos teus filhos. Deus está nos chamando para um lugar de santidade. Sabe, irmão, eu não quero aquela imagem. Quem leu o meu livro Pureza, eu escrevi por causa disso. Leva muito tempo para tirar uma imagem dessa da cabeça. Ela não desaparece. Leva muito tempo. Você vai ter que ser muito intencional para arrancar isso da sua mente. Romanos 1:32 vai dizer assim. Por isso que o diabo queria que você dormisse. Assim você chega em casa e liga a TV e tudo de novo. Veio para o culto e o círculo está lá. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que assim procedem. Jogos de fantasia é outro BO. Você assume o papel de personagem, Dungeons and Dragons. Quanta gente assume os personagens ali. Quadrinhos, na minha época era a Turma da Mônica, Tio Patinha, DuckTales. Hoje, irmão, tem quadrinhos eróticos que acima de 18 anos. Com feitiçaria de culto, violência sexual ali na prateleira. Quando eu era menor, quando eu era adolescente, quando a gente ia na videolocadora, você nem sabe o que é isso, Blockbuster, você nem sabe o que é o que eu estou falando, mas existiu, irmão. Tinha uma salinha que era uma vergonha para ver filme adulto. A pessoa tinha que abrir a porta da frente de todo mundo, os pais de família ali. Você sabia que ele tinha entrado no privativo para escolher alguma coisa. Claro que não, está no controle ali. Irmão, qualquer filme acima de 14 anos tem conteúdo sexual. Qualquer filme acima de 14 anos tem linguagem sexual, tem conteúdo sexual. Pastora, mas eu vou vendo uma bolha. Eu não sei, irmão, eu sei que ele não está brincando de ser ele, a gente está brincando de ser crente. Isso eu sei. Chegou nesse ponto, chegou, porque ele trabalhou tão bem que ele conseguiu fazer com que a gente olhe. Hoje, meu problema com os crentes é dizer assim, nós somos tudo radical. Irmão, não seja, é para você com Deus, faz o que você quiser. Eu sei que Deus me dá essa palavra, eu vou pregar. Na minha casa, eu vou ter critérios para pureza. Mas se você não quiser, a sua casa, é seu lar, é sua vida, faz o que você quiser. Mas eu vou estar indesculpável diante de Deus. Internet. Quantos casamentos fracassaram por causa de dos chats? As pessoas começaram a entrar nas salas de bate-papo, a pessoa não está lá, é de outro lugar, elas tinham ali intimidade sexual, traíam, se conheciam. Quantos casamentos acabaram por causa de chats, de conversa, de bate-papo? Há alguns anos o Senhor me disse que a internet seria um canal para espíritos de sedução e luxúria entrando nas casas, sem que ninguém percebesse. E assim foi. Você precisa estabelecer limites sobre a internet. Hoje, olha só, o Facebook tem o The Sims e tem o Second Life. No Second Life, você pode ter um casamento, uma família, uma profissão, uma vida. Você pode escolher até o sexo que você quer ter. Se você quer ser homem lá dentro, se você quer ser mulher. Vocês estão comigo? E as pessoas se relacionam dentro do... o Second Life e o The Sims, né? As pessoas ali têm uma vida. Quem já assistiu aquela série The Black Mirror? Não é para adolescentes.
Por quê? Ela mostra o lado negro da internet. E aí mostra uma vez, tem que são dois caras jogando, um tá na casa dele, o outro na sua casa. Só que dentro daquele jogo, que hoje isso acontece com a internet, as pessoas entram ao vivo e jogam. O cara era uma mulher no jogo. E o jogo era tão assim. Há muito tempo que eu parei no PlayStation 1, acho que 2. Eu parei no Tekken. Aquele outro, Mortal Kombat, parei ali. Mas hoje em dia, o negócio era tão avançado que ele começou a ter um relacionamento, o personagem dele no jogo, com o do amigo do outro lado. Vocês estão entendendo a crise? Quando eles descobriram que eles tinham esse relacionamento, eles acabaram caindo num relacionamento homoafetivo porque já estavam envolvidos na tela. Ai, gente, por favor. A gente é crente, mas não é alienado. E outra área, pornografia. O que o Senhor me disse, né? Meu Deus, que por detrás dela está um dos deuses antigos. Você já se perguntou o que levava Israel a buscar ídolos o tempo todo? Por que Israel buscava ídolos o tempo todo? Deus me levou em Números 25. E em Números 25, do 1 ao 3, vai dizer assim, ó. Como que isso começou para Israel? Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Sitim, das acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam. Quem influenciava? Diga, as mulheres moabitas. A oferecer festas, holocaustos aos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Dessa maneira, Israel se juntou à adoração para Baal. Quando eu preparava a palavra, o Senhor disse, filha, isso acontece hoje também. Deus abençoa as pessoas e daqui a pouco elas têm ídolos. Um monte de ídolos. Qual é o padrão que desviava Israel do caminho que seduzia? Sedução é tirar de perto, é desviar de um lugar. Eles enviavam mulheres para que eles caíssem e fossem levados à idolatria. Daqui a pouco estavam comendo a comida oferecida aos ídolos, estavam cultuando Baal. Irmão, todo mundo que tem problema de adicção, a principal queda nunca é com a droga, sempre é com mulher. Sempre cai na área sexual antes. É quase que um padrão. Foi assim lá no Antigo Testamento. O mesmo espírito por trás da idolatria no Antigo Testamento é o da pornografia do século 21. Um espírito de prostituição e libertinagem. Quando uma pessoa se envolve com pornografia, ela paga para assistir alguém fazendo coisas. Ela tem um acordo financeiro com uma prostituta. E isso vai desenvolvendo vício dentro dela. E isso insere-se um fascínio. Ezequiel 8:12 foi o versículo que eu te dei para te explicar. Que Deus colocou dentro de nós uma tela, câmaras, cômodos, aposentos, aonde Ele quer que a gente tenha pureza, santidade, para Ele expressar a sua vontade em nós. Um outro ponto para quem é pai, amigos imaginários. Com as crianças. Quando as crianças estão feridas, isso pode dar acesso a espíritos familiares, que vão se aproximar da criança por causa da ferida no coração dela. Jó 31 vai dizer, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Quando você olha o versículo 7, ele vai dizer, eu não vou permitir que o que está no meu olho alcance o meu coração. As fantasias criam trilhos mentais. E então é muito fácil você ir, porque ela vai criando trilhas mentais. E então a sua cabeça é levada rapidamente para esses lugares.
Mas é muito difícil quebrar esse padrão. É muito difícil. E a gente vai se abrindo para espíritos sedutores. Porque cada uma dessas fantasias bloqueiam a sua intimidade e impedem a construção de bons relacionamentos no seu casamento e na sua família. A gente começa a consumir essas coisas e isso vai distorcendo os relacionamentos que nós temos. Pessoas envolvidas nisso são altamente egoístas e egocêntricas. Então eu quero te dizer algo, se você não está usando aquilo que Deus te deu como Ele planejou, você abusou do que Deus te deu. E se você abusou, tem consequências. E a pergunta é, como erradicamos isso? Então eu quero te mostrar, porque nós vamos trabalhar isso, né? Mas como que você erradica isso? Anota aí, primeira coisa, você precisa reconhecer. Precisa reconhecer. Minha fantasia precisa de purificação. Eu preciso pegar o governo de volta, eu preciso mudar como minha mente tem se comportado. Deus ama a verdade. Salmo 51:6 vai dizer isso. Então você precisa se fazer perguntas honestas nesse lugar essa noite. Qual é a minha fantasia? Aonde isso está terminando? Aonde isso está me levando? Há quanto tempo isso acontece? Eu sou um viciado? É um padrão? Eu reconheço que eu tenho um problema? Primeiro ponto, reconhece. Segundo, profundo arrependimento. Mateus 4,17 vai dizer, né, para nós, que o reino de Deus, Mateus 4,17 vai dizer assim, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino, para que o reino venha sobre a tua vida, você vai ter que se arrepender. Metanoia, mudança de mentalidade. Isso é um processo, irmão, isso não desaparece. Não é só se desapegar do pecado, mas das fantasias, dos apegos da alma, dos vínculos, dos laços, dos espíritos. E você pode nem saber que é viciado até começar a tentar se livrar disso. Aí você percebe. Não, eu não sou viciado. Então tira a internet, tira a TV do quarto e vê se aguenta. É o teste para você mesmo. Eu não sou um viciado. Então desliga a TV, faz um teste essa semana, não vou ver. E vê quanto tempo você aguenta. Não vou acessar a internet, não vou olhar o Instagram. Não consegue? É viciado. É simples. A gente quer colocar palavras bonitas. Aquilo que você não consegue entregar é um vício, é um ídolo na tua vida. Terceiro, remova a fantasia pela raiz. E aqui é a parte difícil. Então eu sugiro que você jejue. Quando a gente quer erradicar algo, jejue. E aliás, se você quer, né, que o Senhor exponha o que está errado em você, jejue. Jejum mostra tudo que está torto dentro de nós. Jejum de verdade, né? Não consegue sozinho? Busca ajuda. Destrua esse refúgio, destrua esse lugar para o qual tua mente está indo. Irmão, a gente só cai porque a mente corre solta. Se a sua mente estiver dominada, você não cai. Você não cai. Ninguém vai procurar nada se tiver com a mente debaixo de governo. Se a imaginação está debaixo de governo. Você sabe que eu fui ler? Para a gente finalizar, cadê meu celular? Ah, tu pegou, já sabe minha senha, já sabe tudo, viu? Não há segredos, tá bom. Eu joguei no chat uma pergunta assim, eu perguntei assim, chat, quando a pessoa que escreveu, eu sou escritora, hein? Eu falei, a pessoa que escreveu, deixa eu ver se está aqui, ó. 50 tons de cinza. Eu falei assim, de onde veio a inspiração e quem era essa pessoa?
muito cristão, leu esse livro, viu o filme. Ai, vai dar uma pimentada no casamento. Tá aí. Azedou. Botou o demônio para dentro, acabou. Olha o que o chat disse, gente. Olha as palavras. Você pode pegar no teu aí, jogar, fazer a mesma pergunta que eu fiz. Eu escrevi assim, quem escreveu 50 tons de cinza e de onde veio a inspiração? Simples assim. Vem aqui, Juliara, para não me deixar mentindo e achar que eu estou botando frases onde não tem. A autora de E.L. James é uma escritora britânica cujo nome verdadeiro é Erica Mitchell. A origem de 50 Shades of Grey, né, que são 50 tons de cinza, vem aqui, é bastante conhecida. O livro começou com uma fanfic inspirada na série Twilight. Alguém sabe que série é essa? Crepúsculo. 50 tons de cinza nasceu de uma assistida dela de... Caraca, vocês não estão comigo. Originalmente, a fulana escreveu uma história chamada Master of the Universe, usando personagens baseados em Edward Cullen e Bella Swan, que é o nome dos personagens. Depois ela removeu as referências diretas a Crepúsculo, mudou os nomes, que é Twilight, dos personagens para Christian Grey, mas os personagens foram baseados na Emma e no Edward. Ela mudou para Christian e Anastácia e publicou a obra como um romance. A própria autora afirmou que começou a escrever após ficar muito envolvida. Qual foi a palavra que Deus me deu? Que essas cenas nos envolvem. A gente é envolvido. Ela ficou tão envolvida com os livros de Crepúsculo e que a ideia de 50 tons surgiu como uma resposta criativa. Lembra que a criatividade ou vem de dentro da parte de Deus ou vem de fora, gente. Ela também descreveu a trilogia como uma expressão. Fala de quê? Peraí que eu me perdi. Suas próprias fantasias. Ela também descreveu a trilogia como uma expressão de suas próprias fantasias e imaginação. Da onde que é? É uma expressão daquilo que o inimigo colocou na cabeça dela. E um monte de gente pagou. Não, tem mais. Onde saiu isso tem mais. Agora eu vou te contar do Harry Potter. Vamos lá, deixa eu ver como eu perguntei. Qual o significado da palavra sedução? Te falei, né? Vem de seduzere, levar para longe. Mas cadê o Harry Potter aqui? Aqui. Quem é a autora de Harry Potter? Qual foi a inspiração para o livro? Mesma pergunta, livro diferente. A autora de Harry Potter é a escritora britânica, as duas são britânicas, só sai bem. J.K. Como se fala J? J.K. Rowling. A inspiração inicial para a história surgiu em 90, durante uma viagem de trem entre Manchester e Londres. Rowling contou diversas vezes que a ideia de um garoto que descobria ser um bruxo simplesmente apareceu em sua mente. Simplesmente apareceu na sua mente? Eu espero que vocês sejam mais espertos agora e entendam o que ela está falando. A coisa não simplesmente apareceu na mente dela. Ela disse que viu Harry muito claramente em sua imaginação e que a ideia veio do nada. Do nada não. Veio do Satanás, capiroto. Principais inspirações para o universo: internatos britânicos, Hogwarts, mitologia e folclore, dragões, centauros, unicórnios e experiências pessoais. Rowling admitiu que os personagens carregam traços de pessoas que conheceu ao longo da vida, embora não sejam cópias exatas. Ela colocou neles perdas e sofrimento, a morte da sua mãe, que ocorreu um pouco antes da série. Influenciou profundamente os temas do livro. Obrigada. Nada é inocente. Inocente é você. Era, né? Agora você não é mais. Não é só Netflix, não. Deus também. Boleto vai chegar. Irmãos, eu sei que é um assunto pesado. Mas necessário. A gente fica aí repetindo, para quem quiser ouvir, Romanos, né? 12:2. Portanto, né?
Renovai a vosso entendimento, não se conformem com esse mundo, mas sede renovados no vosso entendimento, para que você experimente a boa, agradável e vontade de Deus. Mas a gente não vai chegar lá se a gente não entender como isso funciona. A mente não é um lugar neutro. O Senhor diz que os pensamentos, Filipenses 4:8 vai dizer que tudo que é bom, tudo que tem boa fama, tudo que tem louvor, que isso ocupe o nosso pensamento. Aí as pessoas agem como se não soubessem como chegam naquele lugar. Irmão, chegou dando vazão ao seu pensamento. Simples assim. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. A gente tem um casal de amigos que toda vez que a gente está junto assim, eles não ligam para filtrar o que assiste. E eu sempre fico muito constrangida. Normalmente levanto e vou dormir, porque eu estou na casa deles, né? Mas com os filhos. E eu falei, Deus, imagina, né? Vou explicar para eles o que está acontecendo de verdade. E o Senhor me falou assim, para quem é espiritual, discerne. Mas para quem não é, parece loucura. Eu falei, na hora que eu for contar, ele vai dizer assim, nossa, você ficou muito louca. Quem é espiritual discerne aquilo que é espiritual. Se você é pai e mãe, Deus vai cobrar de você ter colocado as sementes corretas diante dos olhos dos seus filhos. Deixa eu falar uma coisa antes da gente orar. Quando eu escrevi o livro Pureza, o Senhor me revelou muitas coisas, mas uma delas foi o tempo da inocência. Você pode ver hoje que as crianças quase não têm mais inocência. A gente pega a criança pequena já, estimulada nessa área. E você fala, às vezes os pais falam, nem sou eu, nem fiz. E aí eu não vou entrar nesse assunto, tem algo espiritual aqui acontecendo. Mas nós precisamos entender que existe uma atmosfera sobre nós. Você concorda que a atmosfera que o nosso Brasil está, não é de santidade e pureza? Que a atmosfera que Ilhabela está, não é de santidade e pureza? Que a atmosfera nas escolas não é de santidade e pureza? Que quando os nossos filhos, às vezes aqui eles recebem algo, mas eles saem, tudo influencia para que peque, para que seja contrário a Deus, para que vá contrário à palavra de Deus. Antigamente, a gente brincava de boneca até os 15 anos. É ou não é? A gente não tinha malícia. Não tinha malícia. As primas dormiam tudo junta. Imagina que eu deixo alguém dormir com a Duda. Pode ser família, pode ser quem é, cada um colchonete na cama, cada um pro lado. Vocês estão me entendendo? Porque as pessoas não têm mais pureza. É nossa responsabilidade, quanto mais cedo o diabo consegue cauterizar as crianças, e elas são o principal alvo, mais dificuldade elas têm de caminhar com Deus. Deus nos deu esse período de pureza e inocência para nos proteger o nosso relacionamento lá na frente com Ele. Eu estou conseguindo explicar? Então existe todo um acervo hoje. Você vê o tipo de coisa que as pessoas... Vocês são pais que amam Jesus, mas quantos pais, deixa eu ver, Felipe Neto, não sei o quê. Tinha uma que passava um blush vermelho aqui, ó. Como que é o nome da minha? Uma influencerzinha. Um monte de mãe deixa as filhas ver. Gente, eu fui na quadrilha do ACEI. Na quadrilha do ACEI. Eu fui lá na festa junina do ACEI. Porque minha filha é formanda, é o último ano, a gente, né? Fui. Mas eu fiquei chocada com o nível das roupas. As meninas com a saia aqui, ó. E eram filha de crente. Eu falei, Deus, depois reclama. Depois reclama. A gente tem que ser intencional. E entender que Deus nos responsabiliza. E ser intencional com os nossos olhos. Eu já expliquei para vocês, quanto mais sujeira nesse lugar você tem, você não consegue entrar no Santo dos Santos. A Bíblia diz que o culto é racional.
Se a nossa mente, onde nós acessamos para ter intimidade sexual, estiver cheio de sujeira, de pecado, você vem para o culto e não sente a presença de Deus. E a culpa não é de Deus, a culpa não é de igreja, a culpa não é de equipe de louvor. Você vai culpar todo mundo, mas a culpa é... Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Amados, todo mundo de olho fechado agora. O Senhor quer que a gente tenha vitória nesse lugar. Nós somos chamados para ser luz no mundo, sal na terra. O Senhor nos chamou para andarmos na contramão desse mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós temos que, entender o que o Senhor espera de nós. Sabe quantos anos eu declaro a palavra de Joel sobre a minha própria vida? Joel 2:28. Sabe, portanto, que o Senhor, os jovens terão visões. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a terra. E aí fala de pessoas que vão ser cheias. O Senhor me falava, filha, se você quer fazer parte disso, a tua mente tem que estar santificada. O Senhor não vai dar visão para quem está com os olhos contaminados. O Senhor não vai dar sonhos para quem está com a mente cauterizada. A gente quer tanto ser usado por Deus, mas não quer pagar o preço. Criatividade não é um problema, se torna um. Imaginação não é um problema, se torna um. Fantasia não é um problema, se torna um. Porque a gente não está colocando debaixo do governo de Deus. Se a gente ler o livro de Timóteo, vai dizer: saiba, portanto, não só o capítulo aqui, o 4:1, 2 Timóteo 3 vai dizer também, nos últimos dias, o Senhor diz que sobrevirão tempos terríveis, terríveis. As pessoas serão amantes de si mesmas, caluniadores, sem afeto natural, irreconciliáveis, desobedientes aos pais. Enquanto eu preparava essa palavra, eu vi aquela notícia daquela menina de 21 anos que morreu no bungee jump. Aquilo é a validação de que nós somos a geração mais destruída que já pisou, mais distraída que já pisou na terra. Porque não só ela não se preocupou com a segurança da própria vida. Ninguém ali prestou atenção em nada, mas nós estamos assim. E o Senhor me falava, e essa é a geração que está despencando, está sendo jogada para baixo. A gente não pode continuar distraído desse jeito, consumindo as coisas sem prestar atenção, dirigindo sem prestar atenção, deixando o diabo. Foi crente a vida inteira para agora ir a passos largos para o inferno. Desperta, tu que dormes. Irmãos, se você, quando ouvir essa palavra, entendeu? Minha mente precisa de renovação. Mas não faz na emoção, não. Levanta de verdade dizendo: Deus, porque olha, essa semana um monte de gente me procurou e falou assim: pastora, que guerra, não conseguia pensar, não conseguia entender. É lógico, a gente está aprendendo, vai ter contenção, vai ter dificuldade, vai ter oposição. Mas você agora não está desarmado, você sabe como funciona. Se coloque de pé no seu lugar, se esse for você, se essa for você. Eu já estou de pé.
Nós vamos primeiro pedir perdão, amém? Por todo acesso, irmão. Eu vou orar para que Deus esteja enviando, sabe, anjos nas nossas casas, que estejam varrendo aqueles lugares. Quando chegar na tua casa, irmão, você ora na tua casa, pede perdão, fala: Deus, perdão por tudo que entrou, por aquilo que eu não percebi. Os limites, a fantasia tira de você a responsabilidade. Toma a responsabilidade de volta. Para de viver nesse lugar irreal. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos pedir perdão, Senhor. Perdão, perdão, Pai, pelos livros. Perdão, Senhor Deus, pelas músicas. Perdão, Senhor Deus, Pai, pelas programações, pelas séries, pelos filmes, pelas novelas. Senhor, Pai, perdão pela internet, Deus. O Instagram, o Facebook, salas de bate-papo, o WhatsApp. Pai, quantas coisas nós usamos que nos afastaram da Tua presença e da Tua vontade. Nós reconhecemos a primeira coisa, que falhamos, pecamos, erramos, consumimos, assistimos, pagamos. Nós te pedimos perdão. Repete comigo nessa noite. Fala o seu nome, Vanessa. Eu me coloco diante do Senhor, pedindo perdão, reconhecendo a minha falta, a minha ignorância, e a minha falta de governo, e fruto do Espírito, do domínio próprio sobre a minha mente. Eu peço perdão por toda imagem, por todo acesso, por toda impressão, por toda pichação que eu permiti que do lado de fora fosse colocada na minha mente. Eu oro, declarando agora a vitória da cruz, o sangue do Cordeiro que me lava, redime, restaura, que me tira das trevas para a gloriosa luz. Eu declaro o sangue do Cordeiro lavando a minha mente, lavando essas telas, lavando esses cômodos, toda trilha, caminho que o meu cérebro aprendeu, desenvolveu, criou, que me afasta, que me conduz, que me desvia para longe da vontade de Deus. Eu renuncio agora. Eu declaro Jesus Cristo, o controle da minha mente é tua. Leva o meu pensamento cativo à obediência de Cristo. Toda a minha imaginação, toda a minha criatividade, toda a fantasia, eu submeto ao senhorio de Cristo. Eu declaro que me torno responsável por aquilo que assisto, por aquilo que permito. Eu declaro que vou jejuar para que o Senhor revele as áreas das quais eu tenho fracassado. E eu declaro que renuncio a todo orgulho que me impede de buscar ajuda. Eu declaro espíritos religiosos que se apoderaram, criando fortalezas na minha mente, no meu coração, fora, para o abismo, ou para onde o Senhor Jesus determinar. Eu dou uma ordem: espíritos enganadores,
que tem me influenciado, fora, pro abismo, ou para onde o Senhor Jesus determinar. Eu rejeito os ídolos, as comidas, toda adoração pagã, como o povo de Israel, em Números 25, que se distanciou do Deus vivo. Eu reconheço as estratégias, os projetos que o inimigo tem usado contra a minha vida, e dou uma ordem agora: fora, fora da minha casa, fora dos meus filhos, fora do meu casamento, para fora, vão pro abismo, ou para onde o Senhor Jesus determinar. E eu declaro que o Senhor dê ordem aos seus anjos ao meu respeito. Visita a minha casa, visita a minha casa, visita a minha casa. Eu declaro a nuvem de glória sobre a minha casa, a presença do Espírito sobre a minha casa. Dê um brado de glória a Deus. Dê a glória a Deus, dê a glória a Deus, dê a glória a Deus. Exalte o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, santo e poderoso, poderoso nas batalhas. Recebe a honra, recebe a glória. Oh! Aleluia. Pai, em nome de Jesus, no mesmo Espírito, eu quero apresentar a Shirley, mamãe do Tiago, Senhor. Deus, a tua filha teve convulsão, está com pneumonia e a infecção aumentou e com anemia também. Pai, nós oramos agora que o Senhor visite, Deus, todo o seu corpo físico. Deus, eu declaro, Senhor, Deus, Pai, que haja homeostasia sobre o seu corpo. Todo lugar onde há desordem, nós declaramos que haja ordem. Que o Senhor visite agora, Deus, Pai, todo o seu sistema respiratório. Nós oramos por amplitude pulmonar, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor visite seus alvéolos, o Senhor visite seus bronquíolos. Nós declaramos, Pai, que não haja, Senhor, derramamento, que não haja coleção líquida, que o Senhor, Pai, entre com a sua poderosa mão e traga saúde, Deus, sobre a vida da tua filha. Visita também, Senhor, sua hemoglobina, normaliza o seu sangue, sua medula óssea, Deus, Pai, que a produção seja normalizada em nome de Jesus. Pai, nós oramos também pelo Tony, irmão da Suzana, mãe do Lucas Mate, que está com câncer no intestino e está em cirurgia desde as 2 horas da tarde. Eu creio que já saiu de cirurgia, Pai. Deus, nós oramos agora, Senhor, que em nome de Jesus esses médicos tenham logrado êxito, Deus, Pai, que todo CA tenha sido removido, Senhor. Nós declaramos, Deus, que não tenha ficado nenhuma metástase, nenhuma célula anômala, Pai, nada, Senhor, Deus, Pai, que venha possibilitar que esse câncer rescindive, Deus, que em nome de Jesus o Senhor também fortaleça o seu sistema imunológico. Nós declaramos saúde do céu sobre a vida dele, Pai, em nome de Jesus, amém. Dê a mão para quem está do seu lado. Tá, só para a gente encerrar aqui, dê a mão para quem está do seu lado. As crianças vão fazer uma homenagem, elas podem ir subindo, se posicionando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Amém. Glória a Deus. Estenda a sua mão direita em direção ao altar. Que o amor que está no Pai, a graça que nós só encontramos no Filho, as unções, as doces consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre cada um de vocês. Como filha, serva do Deus Altíssimo, eu quero te abençoar. Eu quero declarar em nome de Jesus, que você saia daqui hoje com o capacete da salvação ajustada, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçado com as sandálias do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé e a espada que é a palavra de Deus. Que em nome de Jesus eu quero declarar a sua mente totalmente cativa à obediência de Cristo. Que você se levante para ser um influenciador no meio de um povo corrompido. Que em nome de Jesus você faça um voto e uma aliança como Davi fez, como Jó fez, fiz uma aliança com os meus olhos. Que em nome de Jesus você se torne responsável por aquilo que hoje você aprendeu. E se posicione. Que o Senhor abençoe, que o Senhor te guarde. Eu quero declarar que tudo que é seu, tudo que leva o seu nome está coberto pelo sangue do Cordeiro, amém? Que o Senhor te abençoe. Eles vão apresentar, se você puder honrar a fé deles, e assistir, glória a Deus, eles vão se sentir muito honrados, amém? Oi, boa tarde, meu nome é Melina. O infantil dos 7 ou 5, a gente fez com muito amor para a pastora esse presente do infantil para a pastora e do pastor, do dia dos pastores. E aí a gente fez também vários livrinhos. O Ministério Infantil fez com muito amor para vocês. Tá bom. Ei, que bênção! Glória a Deus. Eles vão cantar alguma coisa? Acabou? Então vamos lá, Teletubbies, é hora de dar tchau, vai. Tchau! De novo, é hora de dar tchau. Tchau! Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra?